verdade que quando se fala de modéstia, se recorre mais à questão da mulher, porque o sensualismo ele é mais impregnado na mulher, por causa da tentação do homem, que é visual. Já no homem, ele não tem tanta essa necessidade de se mostrar que a mulher tem. Mas deixa eu dizer para vocês, mulheres, e quem fala aqui, me permitam fazer um parêntese, né? Não vou falar como padre, vou falar como homem. Mas não tem coisa mais bonita do que uma mulher de saia. Se você tá vendo que o teu parceiro ou a tua parceira, eles são pessoas que são reativas, são tóxicas, como você diz, olha, você pode ter certeza que 90% da culpa é tua. Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Meu nome é Gabriela Cunha e eu fracassei em feminilidade católica. Eu sou Ellen Sobral e sim, eu provavelmente teria uma roupa para emprestar à Virgem Maria caso ela batesse na minha porta. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui novamente. Essa semana teremos um episódio 100% feminino, onde nós iremos falar sobre feminilidade, sobre o que é ser mulher, e ignore a pessoa que está subindo aí no fundo, que eu não sei quem é, eu já fechei as janelas e já estou irritada. Vamos ouvir agora um trecho de Santo Agostinho falando um pouco sobre a condição feminina. Cristo quis assumir para si o sexo masculino e dignou-se honrar em sua mãe o sexo feminino. Caso Cristo se tivesse feito homem sem ter consideração pelo sexo feminino, a mulher teria perdido a esperança. Tanto mais, tendo-se em conta que por ela o homem havia caído. Por isso, Cristo honrou a um e a outro sexo, e cuidou de um e de outro. Ele nasce de uma mulher. Não vos desespereis, ó homens. Cristo dignou-se ser homem. Não vos desespereis, ó mulheres. Cristo dignou-se nascer de uma mulher. A salvação que vem de Cristo, acorram todos. Venha o sexo masculino e o feminino. Na fé, não há distinção alguma. Vocês escutaram Santo Agostinho falando sobre como a mulher é salva de alguma forma pela obediência da Virgem Maria. Esse paralelo de Maria e Eva é muito recorrente, ele é muito interessante. Historicamente, existe um estigma colocado à mulher por ela ter sido a primeira a pecar e a levar a Adão o pecado. E o que Santo Agostinho está apontando, e o que também os santos apontaram, que a maneira que a igreja enxerga, é que essa culpa não pode mais recair sobre a mulher, porque ela tanto levou o pecado como trouxe a redenção. Então, assim como Eva foi aquela que gerou o pecado e a humanidade recebeu o pecado porque ela foi a primeira a pecar, a Virgem Maria também foi a primeira dessa nova criação, ela também é sem pecado e ela também entrega esse filho perfeito, o fruto perfeito para a humanidade. Até porque a grande coisa consiste no fruto, né? Que não importa muito qual tenha sido ele, mas no fruto que Eva entrega a Adão, que é o fruto que Nossa Senhora gesta no seu ventre, que é Jesus, que é um novo homem, que ele vem para trazer a redenção à humanidade. É muito ruim porque, historicamente, na teologia católica, a gente tem uma influência muito grande da filosofia grega, e a filosofia grega ela é muito misógina, ela traz características muito contra as mulheres, e o pensamento biológico da época também era assim. Por exemplo, se acreditava que o ser humano inteiro estava no sêmen e que a mulher seria apenas um depósito, né, daquilo, então ela não teria nenhum tipo de participação na criação de um novo ser humano. O que fazia com que se acreditava que a mulher fosse um homem defeituoso. Ela receberia o sêmen e haveria uma espécie de briga entre aquele sêmen que seria um homem e aquela mulher, e aí se nascesse uma mulher seria porque aquele espermatozoide teria fracassado, e é por isso que existe uma tristeza. A mulher é como se fosse um homem incompleto, um homem fracassado. E isso é uma coisa que se tornou um estigma muito grande até que a gente descobrisse a existência do óvulo, o fato de que a mulher é tão participante da geração quanto o homem, provavelmente até mais. Embora os homens não sejam assim tão participantes da vida, principalmente da primeira infância da criança recém-nascida, como a mulher, o que é um outro problema.
Então a gente carregou esse estigma, a maneira que os homens viram as mulheres, uma inferioridade real, ao ponto de que existiam teólogos que pensavam que quando houve essa ressurreição e todos os seres humanos, né, a gente vai ressuscitar, viver com Deus, as mulheres, existia debate se elas ressuscitariam como homens, porque elas não teriam como ser esse ser imperfeito no paraíso, onde não haveria imperfeição. É por isso também que a gente disse que os anjos não são por espírito, mas a gente retrata eles sempre como homens, por mais que a gente tenha alguns que apareceram nas escrituras, né, retratados como homens, a gente sabe que anjos são por espírito e a gente não costuma referir a eles de forma nenhuma como feminino. Da mesma forma como Deus, que também é por espírito, e a gente tem uma dificuldade imensa de entender que a mulher também é imagem de Deus. Tem gente que chega a dizer que a mulher não é imagem de Deus, que a mulher ela é uma sombra do homem, mas ela não seria imagem de Deus. Então essa história é antiga. Mas calma que a gente não está falando aqui da música da Ariana Grande, God's a Woman. Sim, a questão é que a mulher é tão imagem de Deus como o homem, isso aqui é só um background da coisa, porque a questão que a gente quer mesmo tratar hoje é como atualmente a gente está ressuscitando essa inferioridade feminina nesse movimento racionário que a gente está tendo em geral. Então, essa visão da mulher negativa, ela realmente é um estigma antigo, porque essa mistura de uma visão biológica é limitada, é uma mistura dessa visão grega misógina e desse estigma de Eva, que já deveria ter sido quebrado pela ideia da Virgem Maria, mas que na teoria foi, na prática não foi. E, enfim, demorou muito tempo para que a mulher fosse vista como um indivíduo, sabe? Como um ser tão digno quanto o homem. Falando de Eva, um ponto aqui importante, eu percebo muito mais isso na questão protestante, né? Porque hoje o catolicismo, pelo menos as pessoas que eu tenho contato, já compreendem o fato de Nossa Senhora ser a nova Eva, dessa redenção da humanidade, né? Que foi por meio de Jesus Cristo, que é gestado por Nossa Senhora. Então, na teologia protestante, eu vejo bem mais isso. Inclusive, já teve uma época em que eu ouvi uma protestante falando assim, tipo assim, acabando com Eva, assim, nesse sentido, e quando alguém disse alguma coisa, ela disse, né, tadinha, não fez por mal, como se ela fosse só uma figura burra ou besta, de certa forma, que é tipo assim, ali, sabe? Então, das duas, uma, ou ela é uma pessoa muito má, sabe? Que deu o fruto a Adão mesmo, assim, e ainda tem muitas piadas no seu tio do Zap, coisas sobre isso, né? Hoje em dia ainda tem muito sobre isso, sobre a mulher, a influência da mulher, olha o poder que a mulher tem sobre o homem, sempre teve e sempre vai continuar tendo esse tipo de debate, e também, ou ela é isso, ou Eva seria a figura de uma mulher ingênua, que se deixou ali ser dominada, porque a serpente era alguém muito astuto, era algo muito além da nossa compreensão, que qualquer um de nós seria. Então, ou é uma falta de compreensão muito grande, ou é uma raiva muito grande depositada. Se você é mulher e você cresceu em um meio cristão, é muito provável que você tenha escutado coisas do tipo, que você veja a sua feminilidade como uma coisa ruim, você é segundo plano, você foi feita para ser uma sombra do homem, por trás de um grande homem há uma grande mulher, mas não existe uma grande mulher, não se fala em uma grande mulher, ela é uma sombra do homem e ela só existe enquanto isso, enquanto auxiliadora, ela não vai existir sozinha, especialmente no meio evangélico, onde o celibato não é muito comum. A mulher solteira, ela tem um grande estigma, ela não vai liderar nada, ela só vai liderar se ela tiver um marido que vai ser o verdadeiro líder e onde ela vai ser apenas uma auxiliadora dele. A mulher ela não ensina, a mulher ela não deve estar lá na frente, a mulher é perigosa, ela é perigosa porque é dela que vem essas heresias, é dela que veio o pecado. Então, eu aprendi, por exemplo, que a gente menstrua por causa de Eva, uma conclusão que não tem absolutamente nada no texto sobre isso. Então, a mulher é uma coisa que é natural da mulher, que ela vai passar por isso todos os meses e ela vai ter aquela lembrança constante do quanto que ela é pecadora. O homem não tem isso, mas ela teve esse estigma preso nela. E saindo até um pouco do assunto, considerando o fato de que o brasileiro é um povo que crê em Deus, né, que tem fé, seja ela qual seja, mas bem depositada ali no cristianismo mesmo, isso é claramente visto na política. A gente pode ver isso muito fácil, porque eu nunca vi discutir tanta regra gramatical
quando Dilma disse que era presidenta e não presidente. Eu nunca vi, porque ninguém discutiu os porquês, o mais com I, mais com S. Não vejo esse tipo de discussão. A gente sempre vê, sabe? E é claro que existem regras gramaticais, é claro que existem jeitos de falar, nós sabemos que existem jeitos para se tratar figuras importantes, figura de um juiz, figura de um advogado, figura de um presidente, né? Mas eu nunca vi algo como assim. Então, é misógino, é complicado e é muito, muito difícil de se falar sobre isso. Porque hoje em dia, não se enganem, os videozinhos que são recomendados pra você no Instagram, só porque tem um fundozinho de música clássica bonita e fotos de catedrais passando, não quer dizer que tá tudo correto ali, que você precisa acreditar naquilo, porque é sobre isso que a gente veio falar hoje. Então, dando esse background aí histórico simples, que a mulher sempre teve esse estigma carregado nela, e a gente poderia ter todo um outro episódio sobre isso, mas a verdade é que as coisas melhoraram. Houveram movimentos, houveram críticas, houveram crescimentos. A própria igreja, se a gente for ver o que a igreja fala, o catecismo da igreja fala bem explicitamente que a mulher é tanto imagem de Deus quanto o homem. O papado de Francisco tem sido extremamente relevante. O Papa Francisco colocou aí uma mulher como, assim, uma espécie de primeiro-ministro do Vaticano, colocou mulheres no dicastério dos bispos. Enfim, então a gente tem tido grandes mudanças e poderíamos dizer que na teoria estamos ok no meio católico, a gente está com teorias boas. Mas a aplicação prática tem tido problemas por causa de grupos que são saudosistas, de conceitos do passado, e eles se escoraram aí nesse movimento político, porque na verdade começou como um movimento político. Sim, então por isso a gente quer tratar aqui dessa crise que vive a feminilidade hoje, ou da crise que te vendem que vive a feminilidade hoje. Porque onde está essa crise, né? Onde é a crise? É uma crise o quê? É uma crise moral? É uma crise material? É uma crise quê? É uma crise na igreja? É uma crise fora da igreja? O que é? Quem são essas mulheres sectárias que vivem à margem da sociedade, assim, como nos é dito, né? Dito bem convincentemente, de forma bem convincente. É porque quando essa galera começou a trazer esses conceitos dos Estados Unidos, sobre política, conceitos evangélicos, eles surfaram numa época aí que estava tendo toda uma discussão entre os Estados Unidos quando surgiram os conceitos de complementarismo e igualitarismo, que são dois conceitos assim bem protestantes mesmo, assim, é difícil a gente transportar isso no meio católico, é um pensamento, é uma ideia bem protestante, mas esses grupos católicos que se escoram nesses movimentos políticos começaram a trazer para cá bibliografia sobre isso. Então tem grupos de mulheres católicos que trata com livros protestantes sobre feminilidade, porque compra isso daí. Alô, católicas, a Ana Campanholo não é exemplo de catolicismo para vocês. Ela não é católica. Ela não é católica, ela nem finge que é católica. Isso aqui não é nenhuma crítica, tá? Por isso que a gente tá falando nome, a gente não costuma fazer nome com crítica. Ela é uma deputada, discordo dela em 90% de tudo, mas tudo bem, é meu direito dela também. Mas ela não é católica, ela é presbiteriana e ela nem disse ser católica, ok? Mas as pessoas preferem exemplos de não católicas como modelo de feminilidade católica. Isso é um problema, porque ela é evangélica, tá? E o engraçado é que essas mesmas pessoas odeiam conversa sobre ecumenismo. Então, quando a gente chama um protestante para conversar sobre quais são os pontos que a gente tem em comum e quais a gente não tem, essa galera fica chateada. Quando a gente aí pega uma pessoa que não é católica e diz que é modelo de feminilidade católica, mas fechando parêntese. Então começou a surgir esse negócio. Então as pessoas elas copiaram esses conceitos que são então pouco latino-americanos, pouco brasileiros, e querem falar de uma mulher que fica dentro de casa, querem resgatar um conceito que é bastante Estados Unidos da década 50 e 60. É a mulher que fica dentro de casa, cozinha, passa, limpa, arruma e tem filho. Faz e o homem... todos os aniversários dos 10 filhos. Não, faz são todos os onomásticos, a data de batismo. Tudo, absolutamente tudo é feito. Tudo, o dia da família, o dia do homem. O dia do avô, o dia da avó, o dia da mulher, o dia do papagaio. E especialmente o dia do homem, que foi recentemente o que eu li de asneira na internet, não foi pouca. Então, a mulher é essa criatura aí, e o homem é o provedor que vai pra guerra, que vai pro trabalho. O primeiro problema é que aqui no Brasil a gente não tem nem casas que tem homem. A gente não tem pai. Na verdade, a gente poderia estar falando da crise da masculinidade nesse sentido. Porque se a gente tá tendo mulheres completamente sobrecarregadas, a maioria das famílias são famílias de mãe solteira, e a América Latina é assim.
nós temos uma longa história de mulheres que lideram as suas famílias. Então você entra numa igreja e você fala para todas aquelas mulheres que elas são um péssimo modelo de feminilidade, enquanto elas estão simplesmente oferecendo o melhor que elas têm para dar, porque os maridos delas são alcoólatras, porque os maridos dela não estão mais lá, porque os maridos dela trocaram elas por mulheres mais novas. E essa é a realidade da maioria das mulheres cristãs, porque as igrejas em geral, mesmo católica, protestante, as igrejas em geral estão cheias de mulheres. A maioria dos membros são mulheres. Então, ao mesmo tempo que se aproveita dessas mulheres nas atitudes delas, nas ações, do dinheiro delas, elas têm que ficar sentadas ouvindo o homem dizer para elas o quanto elas são inferiores. E o quanto elas não podem usar uma touquinha antes de dormir para preservar os cachos, porque de certa forma ele não vai gostar. É uma vida pautada em agradar o outro. E eu entendo o significado de cumplicidade no casamento, o significado de renúncias de ambos os lados. Mas quando isso é imposto para um lado só, e é o que tem sido resgatado, eu não citando assim, não me aprofundando muito, mas a gente tem resgatado valores extremamente conturbados, né? E que a sociedade já tinha se livrado desses valores. Mas em 3 anos e pouco para cá, a gente tem resgatado muito desses valores. Temos mergulhado na história triste de um país que já tinha esquecido isso, de certa parte. A gente tem garotos de 18, 19 anos querendo fumar, quando a gente já estava conseguindo extirpar o vício em tabaco. A gente estava melhorando com isso. A gente tem gerações que não fazem mais uso do cigarro, e a gente está tendo um retorno do uso do cigarro por causa desses valores estranhos. O pessoal que vende aquelas roupinhas de batizar, do casamento, tá em falta suspensório, porque tá vendendo tudo. O pessoal quer se batizar, a criança não pode, porque venderam suspensórios. Porque todo mundo só pode ir pra missa agora se for de suspensório, de blusa branca, calça lá embaixo, sapato de R$200, e é isso que tá sendo vendido. Mas a gente nem tá falando agora sobre essa imposição à masculinidade, porque você vai conseguir tirar uma roupa do seu armário pra ir pra missa. E a mulher, ela vai ter ali a roupa que você precisa ir, sabe? Tipo, cada missa uma roupa diferente. Eu vou te dizer que eu já fui 3 eventos grandes esse ano com o mesmo vestido, por exemplo. Mas a questão dessa masculinidade, da feminilidade, ela chega a ser tão injusta que os valores que se resgata da masculinidade você precisa ser forte, você precisa fumar e beber, você precisa impor sua vontade e pronto. E a mulher, ela tem mais um monte de coisas que ela tem que fazer. É como se você só estivesse dizendo pro homem: assuma o seu lugar como rei majestoso e deixe que a gente lida com todo o resto. A mulher se você conta às amigas: estou namorando, aconselho vá. Compre aquele livro, Como Ser uma Boa Namorada. Estou noiva, tome aqui, ó, Como Ser uma Boa Noiva. Me casei, aqui, ó, Como Ser uma Boa Esposa e uma Boa Mãe. Um livro de receitas. Faça um curso de culinária. Como assim você não sabe cozinhar? Faça um penteado bom, sabe? Não deixe curso de culinária, curso de como se vestir, curso de como descer escada, curso de como sentar. É sério, todos esses são cursos reais. Curso sobre como se portar, curso sobre etiquetas. E todos esses são cursos que as mulheres têm que fazer enquanto elas não trabalham, porque o ideal é que você não trabalhe e você só fique em casa sendo bela. Paleta de cores. Descubra sua paleta de cores. É apenas R$1.145 dividido em 10 vezes. Apenas porque isso. Se o seu marido te trair, é provavelmente porque você usava sua touca de cetim de dormir, não usava roupas com a sua paleta de cores correta, não andava cheirosa dentro de casa. Com perfume importado também, porque nada é brasileiro, mas enfim. Então, a gente tá falando aqui de um mercado que é cada dia mais lucrativo. Um mercado em que é lucrativo pra quem tá te dizendo que você não tá vivendo certo. É lucrativo pra quem abriu uma loja de saias. É lucrativo pra quem vende um véu de R$120. É lucrativo pra quem vende uma cadeia de R$200. Nesse nível, sabe? Porque a cadeia, a de 30 não presta, porque vai molhar e você vai precisar comprar outra. E eu falo isso aqui por experiência própria. Acredito que quem já ouviu até aqui já percebeu que pela exaltação, todas as coisas que estão sendo ditas aqui são por experiência própria. Então, a gente não poderia nem estar inventando, ou aumentando, ou fazendo uso de hipérboles, porque realmente estamos falando de coisas sérias, que são uma vida pautada em cursos e palestras extremamente caríssimas, sem propriedade alguma. A pessoa às vezes está ofertando um curso ali disso, daquilo, mas a pessoa nem tem formação naquilo, a pessoa não tem propriedade nenhuma, a pessoa está ali
provavelmente pagou um outro curso de marketing e pronto, tá só ganhando dinheiro. Ou contratou melhor, porque ele contratou alguém de marketing. Então, é mãe de família dizendo, você não pode ter babá, você não pode usar lavadora, você não pode usar, nossa, aquela máquina de secar prato, meu sonho aquilo ali. Você não pode usar, você tem que, olha lá o avental que você usa, tem que ser bonito, você tem que continuar bela em casa. É engraçado que se fala contra a pornografia, mas se alimenta o imaginário pornográfico, porque tudo tem que ser sensual. Tudo tem que agradar sexualmente o marido. Desde a roupa que você cozinha até a roupa que você vai dormir. Desde a maquiagem que você tem que colocar dentro de casa até a maneira como você vai se portar na rua. Tudo tem que provocar sexualmente o cara. Então, também uma idolatria do sexo, onde a mulher se torna uma sacerdotisa forçada, que ela tem que estar ali o tempo inteiro manejando aquilo, porque quando o marido dela atrair, as influencers ensinam que ele te traiu porque você não seguiu alguns passos específicos que você deveria ter seguido. E que se ele for violento com você, é porque existe um hormônio masculino específico que permite que ele seja assim, e você tem que aprender a dar o espaço a ele. Você tem que aprender a ser liderada. Existem mulheres na internet dizendo como você deve ser submissa ao namorado, literalmente, até mesmo o seu namorado, antes mesmo de você ter qualquer tipo de compromisso sacramental, você tem que ter uma submissão. E o mais engraçado de tudo é que são mulheres independentes, porque elas fazem dinheiro. Porque a gente teve mulheres na década de 40, 30, ou todos os tempos anteriores que não trabalhavam e que tinham que pedir ao marido até mesmo dinheiro para um absorvente. E aí você quebra isso, as mulheres começam a ter um pouco de independência e agora dizem que devemos voltar para isso de novo. E a pergunta que fica é, como não ficar zonzo em meio a tanta informação? Há tanta coisa que te puxa de um lado, te puxa pro outro. Você tem que usar tal roupa. Não, tal roupa é pecado. Nossa, compre aqui isso. Não, mas não fica tão bom, sabe? Então, é uma briga até mesmo pessoal. Por exemplo, você tem que usar um véu. Aí você bota e você diz, não gosto do meu cabelo. O meu cabelo é cacheado, sabe? O véu esconde o meu cabelo. O véu levanta na minha cabeça. Não. Então, é uma luta pessoal entre você e o que te impõe. Isso não te deixa zonzo, porque eu vou dizer, às vezes eu estou na minha timeline e eu vejo pessoas discutindo alguma coisa e eu concordo com a pessoa e eu curto. Aí depois eu vou lá, leio embaixo a resposta da outra pessoa e eu já concordo também. Então, coisas ínfimas. Então a gente tá falando aqui de coisas mais sérias, de coisas que é você pagar um curso. Eu não tô brincando, são cursos extremamente onerosos. Muito caros mesmo. Cursos, grupos. Tem agora o tal do Close Friends, né? Que as pessoas pagam pra estar no Close Friends de outra pessoa, pra outra pessoa tá dando dicas. Eu não sei como é que tá isso no mercado católico, mas eu duvido que ainda não tenha aparecido um pra fazer. São os livros, sabe? Livros que só servem de certa editora, que só serve de certa marca, que tá ajudando a pagar os advogados de um certo centro, sabe? É muito complicado. É um mercado complicado, oneroso e lucrativo só pra quem tá te dizendo todas essas falácias. Então, é difícil. Só que o que é que acontece? Então como é que se sustenta? Se sustenta porque o marketing é bom. Porque eu vou te dizer que eu baixei esse dia do Cifras Club pra afinar meu ukulele e tinha publicidade disso. Sabe? Publicidade dessa editora católica. Então, é só isso. Eles investem dinheiro nisso. Eles têm apoio de diversos sacerdotes. Eles têm apoio de políticos. Eles têm apoio de todas as formas. Mas, enfim, o que a gente quer dizer é pra você, mulher que está ouvindo isso, que você está perdida nesse meio, que você não sabe pra onde você olha. Você já gastou todo o seu dinheiro. Você já comprou todas as saias. Você já participou de todos os cursos. Você já leu todos os livros da Jane Austen. Olha, eu adoro a Jane Austen. Mas eu vou te dizer que essas meninas, essas pessoas, essas mulheres que te dizem isso, te vendem isso, nunca passaram de orgulho e preconceito, na verdade. Nunca passaram de orgulho e preconceito. Então, você já sabe costurar, você já sabe bordar, você já sabe tudo. Você já tá essa mulher de 60 anos, que o pessoal quer que você esteja. Você não usa mais cores, ou você usa roupas lisas e listradas, ou você usa flores, muitas flores, parecendo aquela capa de bujão de novo, resgatando coisas que nossos avós vivem. Não a gente, coisas que a gente brinca com os nossos avós, mas a gente, quando eu estava infiltrada no meio de tudo isso, eu e uma idosa não era a mesma coisa, era a mesma coisa. A diferença é que eu tava com um rosário no pescoço, que me igualava já mais uma figura religiosa, sabe? Então, é algo complicado, que a gente precisa de olhar e dizer, vamos parar isso aqui. Não como uma forma de revolta ou nada do tipo, de vamos juntos parar. Não, você olhar e você dizer, poxa, eu tô vivendo mesmo o que eu quero ser, sabe? Eu perdi a minha essência porque eu, por exemplo, tinha perdido a minha essência.
Eu sou uma pessoa que gosta muito de flores e coisas coloridas. Por exemplo, vocês já presenciaram a discussão do batom vermelho? Porque tem muitas discussões do batom vermelho. Tem gente ensinando a descer a escada. Tem gente ensinando, como o Gabi até já falou da escada. Tem gente ensinando como é a maquiagem básica. Missa, a maquiagem para dormir. A maquiagem pós-sono. Você tem gente que diz que você tem que acordar antes do seu marido. Se arrumar, se produzir. Porque essa vida eu não quero. Se for pra viver casada assim, eu prefiro ser celibatária. E é um peso tão grande que é colocado que deixa-se de falar exatamente sobre o que é ser mulher e parece que o ser mulher gira em torno dos homens. Então, o que você veste, vai se falar muito do que você veste por causa do homem. Como você fala, é como você fala por causa do homem. E é uma caixinha de feminilidade que é muito específica e que cabe a um tipo específico de mulheres. Tem algumas mulheres que elas cabem ali naquela caixa. E outras mulheres que não cabem nessa caixa, elas só sofrem, assim, muito, tentando de toda forma se mutilar pra caber nisso daí. E no momento em que elas fazem isso, elas perdem a sua essência, como ele estava falando, elas perdem a sua essência e elas continuam ali, sofrendo e tentando se encaixar naquilo, tentando vestir uma roupa que não as valoriza, tentando escutar músicas que elas não gostam, e ler livros que elas não querem, e ser uma pessoa por causa de um homem hipotético que nem existe ainda. Eu já escutei palestra sobre, em pleno século XXI, em pleno tempo em que a gente tem falado sobre assédio, porque o assédio existe e continua acontecendo, mas nesse mesmo contexto, eu escutei palestra explicando sobre como nós mulheres devemos nos vestir para que a gente eduque os homens a não nos assediarem. E em contexto religioso, contextos religiosos, seja católico ou não, são os contextos onde a gente mais vê as pessoas sendo assediadas, abusos sexuais. Existe isso. Tá? Abusos sexuais são completamente comuns em meios... Completamente comuns não, mas assim, infelizmente são corriqueiros em meios religiosos, sabe? Esses abusos sexuais, especialmente de mulheres, por pastores, por padres. E a gente tem um padre aí que foi reduzido a estado laical depois de abusar sexualmente de inúmeras freiras. E infelizmente essa figura religiosa, que não é mais padre, continua sendo acompanhada por pessoas por causa dos seus pensamentos, porque ele usa uma batina e aquela alva rendada. E esses conteúdos... Mas esse é um assunto para um episódio que já estamos trabalhando. Sim, sobre essa questão de abuso e figuras religiosas, e vai ser muito importante falar sobre isso. E enfim, a figura feminina ela acaba se tornando uma sombra da figura masculina. E eu lembro que eu já vi como é que eu não vou falar o nome? Porque eu vou ter que falar o nome, mas enfim, é um Instagram que se baseia em uma figura bíblica, né? E essa figura bíblica é uma das figuras bíblicas femininas mais fortes que tem. Ela é uma figura de liderança, ela é uma figura que liderou Israel em um período de crise. Ela é uma figura que, na hora que não tinha ninguém que queria tomar a frente, ela foi lá e tomou, e ela inclusive guerreou e matou um grande general. E essa figura é bastante diferente do conceito assim, que se dá de feminilidade, desse conceito inclusive limitado, do conceito dado pela própria página, tá? Exatamente. Então, e aí essa página usa esse nome e posta conteúdos que são o total oposto, que se a pessoa, que se essa personagem bíblica fosse analisada por essas mulheres, ela seria reprovada no seu conceito de feminilidade. E aqui eu pergunto, porque estamos muito preocupados, né? Vereadores, deputados peticionando e se falando o tempo todo em barrar interpretações protestantes atuais, modernizadas, trazer isso pro cotidiano, que muitas vezes, inclusive, eu também sou contra, como o projeto de lei do não sei o que ele é, vereador? Aquele de Candeias. Não sei, tem que ser vereador. Você falou recentemente sobre isso. Ele trouxe um projeto de lei em que ele queria trazer só uma interpretação da Bíblia, deixar fixa só uma interpretação bíblica, que seria a Bíblia dele. Sim, foi o Isidório, pastor Pronto, Isidório. pastor Isidório, exatamente, deputado. Então, estamos muito preocupados em barrar essas coisas, estamos muito preocupados em falar sobre isso, mas
o que tem de católico hoje fazendo interpretação pessoal da Bíblia, mudando, deturpando completamente figuras importantes, principalmente femininas, deturpando a própria palavra submissão, levando ela para um contexto muito grande, inventando que Nossa Senhora usava saia de 3 metros até os pés, sabe? Que Nossa Senhora usava véu, que Nossa Senhora usava todo tipo de coisa, assim, sabe? É uma coisa surreal. Eu me pergunto com que base é esse tipo de coisa, porque eu, quando não tenho propriedade de um assunto, eu me abstenho de ficar, me contento em ficar calada, né? Me abstenho de falar, me abstenho de dizer alguma coisa. Então não dá, eu não entendo como é que a pessoa vai lá, se preocupa em criar páginas e mais páginas, essa é uma em milhares, tá? Que as pessoas só estão ali escutando como se fosse a verdade absoluta. As pessoas deturpando figuras bíblicas, deturpando palavras, deturpando a própria figura da Virgem Maria, que para a figura da Virgem Maria eu acho que é um grande problema que tem se trazido hoje, porque as pessoas querem inventar mais coisas da Virgem Maria. A Virgem Maria é completa, a existência da Virgem Maria, todos os dogmas que poderiam existir sobre a Virgem Maria, e o católico sabe quem é a figura da Virgem Maria, sabe que é medianeira de todas as graças, sabe que é mãe, que é mãe divina, mãe de Deus, que é a virgindade perpétua, todos os dogmas, todas as coisas que já foram ditas e descobertas, não há mais o que se descobrir, não há por que ficar discutindo se Nossa Senhora morreu, se Nossa Senhora não morreu, se Nossa Senhora dormiu, se Nossa Senhora não dormiu, como foi que aconteceram as coisas. Então é algo que eu não entendo porque eu acho que é muita falta de que fazer. Eu acho que essa onda, na verdade, começou muito na pandemia, essas páginas e essas coisas, e os brechós pra vender saia. E, inclusive, é uma analogia ao que eu falei no começo, né? Porque não é possível que você nunca se deparou com a frase passando no seu Instagram, assim, e aí, se Nossa Senhora é uma freira, salvo engano, é um vídeo de uma freira que começa bem lento, bem bonito, com aquela música clássica no fundo, assim, e ela bem bonita e tudo mais, e falando assim, e aí, se Nossa Senhora batesse a sua porta, você teria o que dá-la para vestir? Então, sabe, é complicado, são coisas que... Mas também quando se houve pesquisas falando sobre a possibilidade das mulheres em Nazaré terem uma aparência bem diferente do que a gente está acostumado a ver as imagens de Nossa Senhora, a galera surtou. E com isso, vamos para nossa música. Vamos escutar uma música sobre um grito de liberdade feminina. Já me perdi, tentando me encontrar. Já foi embora, querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não assim,
assim, dona de mim. Vocês escutaram Isa? Eu gosto muito de Isa. Eu queria colocar a música dela mais nova, Fé, porque eu gosto muito dessa música, mas eu não gosto dela porque tem palavrão. E eu sou a favor da censura de palavrões. Então a gente não foi nessa. Mas só poderíamos falar palavrão aqui se fôssemos homens também, porque é uma outra cultura que está sendo trazida, né? Sim. O palavrão é uma coisa virtuosa, contanto que fosse dita por homens. Na verdade, a gente não Mas a gente é contra de todas as formas, tá? Enfim. Essa visão, além de tudo, a gente não pode deixar de falar que ela é racista, né? Porque no momento que a Virgem Maria aparece com a pelezinha um pouquinho mais escura, nossa, isso não tá tão feminino assim. Mas aí também é tolerável se ela tiver com a pele escura, mas sem traços negros, né? Mas se ela tiver com aquele cabelo black, ninguém consegue imaginar essa senhora com cabelo black. Se ela tiver com lábios grossos ou com nariz grosso, não, isso é um absurdo, não é aceitável isso. Ela é menos feminina, porque o feminino é fofinho, é delicado, é branco, sabe? Tipo, a mulher negra, ela sofreu um estigma por muito tempo dela não ser mulher suficiente, porque ela é forte demais pra ser mulher. Ela aguenta as coisas, ela suporta as coisas, ela tá sendo escravizada, então ela não vai ter a cortesia que é dada às mulheres brancas. E a gente vê até hoje, mulher negra, dentro desses círculos de feminilidade, se apagando completamente, colocando um véu na cabeça, que podia estar... Não vou nem entrar na questão de cobrir a cabeça na missa, tá? Cobrir sua cabeça na missa, tudo bem, ok. Mas vai cobrir a cabeça na missa e, ao invés de fazer isso como as mulheres africanas poderiam fazer, com turbantes ou coisas que, tipo assim, valorize os seus traços, coloca um véu na cabeça rendado, que é usado por mulheres europeias, que faz com que o cabelo fique lá em cima, sem aparentar sua beleza, só escondendo quem é. Então, alisando seu cabelo ou fazendo de conta... Enfim, não sendo nem tida como modelo de beleza quando as pessoas vão falar sobre quem é a pessoa mais bonita. O segredo é esse, tá? Eles não consideram você a pessoa mais bonita. As pessoas comentam, tá? E elas não consideram vocês as pessoas mais bonitas. E você tá lá no meio daquele grupo de pessoas que considera o modelo de beleza realmente feminina o modelo de beleza branca. E falando dessa feminilidade racista, né? Não tendo um modelo... Porque, assim, falando de Brasil, a gente tem aí a figura belíssima pra você ser devota da Santíssima Virgem e Nossa Senhora Aparecida, tá? Mas aí, não tendo um modelo norte-americano pra eles ovacionarem, assim, como a gente trouxe, porque os Estados Unidos é terra de Satanás, literalmente. Aí eles correm pra Europa, claro. E aí vem a Santíssima Virgem de Fátima, né? Que aí já casa com tudo perfeito, que é o combate ao comunismo, todas as coisas assim. E porque ela é de Portugal, e o Brasil, na verdade, é descendente de Portugal na sua espiritualidade. Isso aqui não é uma crítica, óbvio, até porque minha devoção mariana favorita é Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho um apego muito grande pela história de Nossa Senhora de Fátima e vocês já tiveram até a oportunidade de me ouvir falar um pouco sobre isso aqui, em outros episódios. Assim como também já pincelamos um pouco sobre essa feminilidade racista aqui, tanto num post do Instagram nosso, quanto no episódio com a Jacira, em que ela foi convidada aqui, nós tivemos um tópico para falar um pouco sobre isso. Mas voltando para essa realidade mais brasileira e mais dessa modinha que a gente tá falando agora, a gente tem que falar dessa figura feminina, que a gente também já trouxe um pouco aqui, de ser bela, recatada e do lar, né? Então, é um fardo que é imposto e é vendido às mães de família, que eu já trouxe aqui também, sobre essa ausência de babás, essa perfeição na cozinha, o fato da mãe ter que fazer todos os bolos para comemorar todos os onomásticos, todos os aniversários, todas as datas de batismo, todas as coisas. Mas detalhe, as pessoas que te vendem isso tem babá, tem lavanderia, tem máquina para lavar prato, todas essas coisas as pessoas têm. Então, nós já trouxemos um pouco aqui sobre a figura da mulher casada. E agora eu queria falar um pouco sobre a figura da mulher solteira. Que ela deve estar sempre nessa vitrine, perfeitinha, arrumadinha, cabelo alisado, magrinha, branquinha, tudo perfeitinho assim, sabe? Esperando por esse homem virtuoso que
que deve ter uma fortuna, todos devem ser herdeiros, porque para ter o dinheiro para bancar todos esses filhos, a mulher não precisar trabalhar, não precisar de nada, ter babá, ter tempo para ter homeschooling, que é outro fardo que tá sendo... Continuar linda, maravilhosa. Você tem para comprar todas as maquiagens, as melhores, que não seja de nenhuma marca que já se envolveu em alguma polêmica católica. Não pode ser uma marca que apoia o aborto. Exatamente. Então, é muita pressão, né? Muita coisa. Então, existe esse peso também em cima das mulheres solteiras, em que devem estar ali nessa vitrine, esperando por esses homens virtuosos que vêm com seus charutos. Que aí eu já não posso falar de Jane Austen, né? Porque os livros da Jane Austen, que conhece realmente a Jane Austen, não deturpa a Jane Austen, assim como deturpam personagens bíblicas, né? Sabe muito bem que ela não tinha nem esperança nenhuma na figura masculina. Ela diz isso, que ela Jane Austen morreu uma mulher solteira, porque ela não tinha nenhum tipo de esperança na figura masculina, e ela decidiu escrever quais seriam esses homens para que ela entregaria seu coração, de certa forma. Então ela escreve sobre homens que muitas vezes, inclusive, vocês romantizam, que está completamente deturpado de novo. Então a mulher católica solteira, ela precisa decidir logo, né, se ela vai pra vida religiosa. Se ela for pra vida religiosa, pronto, acaba esses pesos com relação à beleza. Mas se não for, ela precisa estar, assim, realmente exposta como uma vitrine. São poucos homens para muitas mulheres, e existe essa rivalidadezinha interna. E os caras, ninguém fala sobre como os caras são rodados, porque os caras rodam, tá? Eles rodam, eles passam o rodo em todas essas mulheres. E ninguém fala nada sobre isso, porque não pode falar nada sobre isso. Mas não é só não falar sobre isso. Vamos nos omitir. Não vamos falar mal de fulana, porque a gente tá exercendo o nosso direito, até exercendo a santidade, né? De não falar, de não julgar. Vamos ver esse fulano. Não, mas não fala. Indica pra outra amiga, talvez pra você sirva, sabe? E ainda convida para palestrar sobre qualquer coisa, inclusive sobre masculinidade, modelo de masculinidade. É assim, usa suspensório, uso. Trabalho. Fuma charuto, fumo. Lê fulano de tal, leio. Pronto, você tem informação, não precisa não, mas dê uma palestra aqui, sabe? Pode falar aqui sobre o que você quiser. Então, é um peso que só é dado para um lado. É uma balança que não tem nem como levantar. Sabe quando a balança você coloca muita coisa de um lado, nem levanta assim? Então tá todo mundo bem, tá todo mundo maravilhoso. Tá? Pra os homens, está cada dia mais fácil ser homem. No Brasil está cada dia mais fácil ser homem. Tá cada dia mais fácil ser rico. Tá cada dia mais fácil ser qualquer coisa, né? Só tá cada dia mais difícil ser mulher. Cada dia. E a gente não pode denunciar, né? Porque se denuncia assédio, os homens vão ter as suas carreiras destruídas. Se denunciar assédio também, provavelmente é por causa da roupa que você estava vestindo. Se esses caras virtuosos, né, os padres mais virtuosos, o cara mais virtuoso te assediar, você não vai poder falar nada porque ele é um santo, ok? Foi você que entendeu errado, tá? Ele não estava fazendo nada com você entendeu errado. E na realidade a gente tem um monte de mulher machucada, cansada, ferida, que às vezes sai da igreja, abandona completamente a fé, ou continua lá, dá um jeito de se reerguer, existindo, às vezes. Às vezes só existindo, né? Sem conseguir ser quem ela é, sem conseguir compreender quem é, porque a existência dela é a sombra de um homem. E aqui no off, sabe qual é o problema que mais abrange essas mulheres depois, além de uma ansiedade que também não é tratada, porque a psicoterapia, né? Qual é a que é? Psicanálise. A psicanálise não é aceita de nenhum, né? Porque o autor, o inventor, digamos assim, né, quem não era uma pessoa reta, de caráter reto, quer dizer, falava muito sobre sexo e coisas do tipo, estudou à luz desse tipo de pensamento, mas, além disso, a gente tá falando de... Viajou aí, né? Viajei, legal. Mas a questão das mulheres que depois de tudo isso... é isso. Eu ia estar falando sobre isso. Então, além dessa ansiedade que você vem, que você não pode tratar com o psicólogo, só se o psicólogo for bem católico, né? E uma vida pautada em escrúpulo. É isso. O segredo, pra vocês que não sabem, que não conhecem, pessoas que vivem nessa realidade, eu te conto. É escrúpulo. São pessoas completamente escrupulosas, são pessoas que, não deu certo com esse cara. Não, calma. Na verdade, ele não estava te dando esperança, não. Acho que você confundiu as coisas, né? Acho que você confundiu as coisas, menina. Ela não estava te dando esperança, não. Mas, melhor isso aqui, né? Aí a pessoa vai lá e diz, porque todo mundo sabe, todo mundo tem seguranças, né? Aí a pessoa vai lá, vai se olhar no espelho e vai dizer, o que será que foi
que ele... uma semana o cara tá com outra pessoa já. Aí você olha pra ela, olha pra você e diz o que é que ela tinha que eu não tinha, né? E aí já vai um escrúpulo, já vai a mulher tentando se aperfeiçoar, tentando caber nessa caixa de rótulos e rótulos que às vezes você segue todos e ainda assim ele escolhe outra pessoa. Porque a vida é assim, né? Porque a vida é assim, a gente tem que parar de normalizar esse tipo de comportamento. Porque não existe um script correto do que é ser uma mulher perfeita nem o que é ser um homem perfeito. Existe a santidade, existem diferenças nos papéis de gênero, existem que não são do jeito que as pessoas se expõem, mas existem, né? Somos diferentes. E somos diferentes e estamos tentando ser, sabe? Estamos tentando ser gente, estamos tentando ser santo. E não existe um script, mas as pessoas tentam te vender um modelo e as pessoas se matam para conseguir e compram os vestidos daquela loja lá e compram o véu daquela outra e o perfume daquela outra lá e fazem tudo certinho, encontra o cara dos sonhos e ele não quer você, ou ele troca você por tua amiga. Fez todas as novenas de São José, é devotíssima dos pais de Nossa Senhora, todas as coisas do mundo, mas ainda assim às vezes não dá certo. Não dá certo, gente, porque não é uma coisa certa, não é uma coisa perfeita, não é uma feitiçaria, você não vai fazer um negócio ali e vai surgir um resultado específico. E aí a gente tem um monte de gente frustrada porque as coisas não saíram do jeito que elas gostariam. E algumas pessoas que saíram do jeito que elas gostariam, e que bom, mas o fato de ter acontecido daquela maneira com você não significa que seja a regra para todos. Então, às vezes, a pessoa tem uma experiência boa, tem um casamento que funciona daquele jeito ali, e de repente ela diz que aquele jeito que funciona para ela, obrigatoriamente tem que funcionar para todo mundo. Então, a gente tem mulheres que estão sofrendo. Acho que a mensagem que a gente deixaria, no final das contas, cuide-se de si mesma, sabe? Compreenda a sua feminilidade, se você é mulher, se você é homem. Fale menos, sabe? Sobre feminilidade. Escute mais, sabe? Escute mais. Respeite as mulheres com quem você convive. Guarde os olhos. Antes de exigir que alguém guarde o seu corpo, guarde também os seus olhos. Esse ensinamento bíblico. E se você está ferida por inúmeras coisas que aconteceram, especialmente dentro da igreja, tente se curar, sabe? Tente se curar. Não aceite calada, não permaneça. E especialmente se essas coisas envolvem assédio, não denuncia para o pessoal de dentro, não, tá? Denuncia para a polícia. Exatamente. Então, era isso que a gente queria falar hoje, era essa mensagem que a gente queria trazer, era exatamente esses pontos que a gente gostaria de alertar a todas as pessoas que estão ouvindo. E acho que a mensagem que fica é exatamente essa. Tudo que a gente trouxe aqui, que a gente tratou aqui até agora, sobre não existe esse modelo de perfeição, não existe esse modelo que querem te vender, não é te impor, eles querem te vender. Não é porque a Virgem Maria é a figura mais venerada no catolicismo que não existe machismo dentro da Igreja Católica. Para de repetir esse discurso porque ele é burro, tá? O mesmo santo que dizia que a Virgem Maria é a melhor criatura de todas também dizia que a mulher é uma criatura inferior. É contraditório, mas acontece. Então para de dizer que a Igreja Católica não tem como reproduzir pensamento machista porque existe a hiperdulia. Para de dizer isso, é burro. E pare de dizer, por favor, que a falta de caráter de alguns homens e muitos homens é só um probleminha de temperamento. Na verdade, ele é um temperamento mais calado, ou ele é mais explosivo, ou então ele, pelo temperamento dele... Ele ameaçou bater em você porque ele é colérico. Ele não te falou, assim, realmente o que ele queria, ele deixou entender que ele queria algo com você, no outro dia ele apareceu namorando outra pessoa porque ele era melancólico. E aí tava difícil pra ele se expressar. Só porque ele é sanguíneo. Exatamente. Então, tipo, ele dava muitas risadas, tocava em você, te dava carinho, coisa do tipo, porque ele era sanguíneo, ele era assim muito aberto, ele era muito conversador. Nem era porque ele tava dando em cima de você de outras 10. Exatamente. Então, é isso. A mensagem que fica é essa. A gente gostaria de agradecer quem ouviu até aqui, todas as mulheres que ouviram até aqui, você homem que ouviu até aqui também. Vão buscar também viver a masculinidade de vocês, uma masculinidade santa. E as mulheres busquem viver uma feminilidade santa também, desde que não seja nome de grupo de WhatsApp. É isso. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.